Então, estamos começando mais um programa do Centro de Estudos Brasileiros. Estamos aqui eu, professor Lisandro, e hoje com um convidado, sempre os nossos convidados são especiais. Hoje é mais um convidado especial, um amigo, um grande violonista, Vitor Noah. O papo, nós já conversamos aqui entre nós, vai ser levado e improvisado ao decorrer do programa mesmo. Então, vamos lá. Professor Lisandro, o senhor disse que queria fazer uma pergunta-chave para o Vitor. A pergunta-chave para ele é o seguinte: o que é música clássica ou música erudita? Esses dois termos são... Ou violão clássico. Mais antes até, música erudita, música clássica. Qual seria o correto para dizer? As pessoas geralmente fazem uma confusão, clássico e erudito. Sim. Depois nós vamos para o violão. Bom, são os dois, eu acho os dois termos horríveis, assim, péssimos, música clássica e música erudita. Música clássica porque tem a confusão do período clássico, né? Isso. Sempre se confunde. E música erudita, assim, talvez, infelizmente, é a palavra mais adequada, mas eu acho que coloca, assim, a música num universo... Num pedestal. Sim. Inacessível. Exatamente. Que eu compreendo, assim, né? Porque eu sou um defensor ferrenho da música clássica e é isso que eu acredito mesmo, é isso que eu quero dedicar a minha vida, né? Então, assim, eu coloco ela no pedestal, mas eu acho que a gente podia achar formas melhores de fazê-lo. Mas por falta de fazê-lo, música erudita música erudita a gente fala. Então, aí voltando, Vitor, violão clássico. Violão clássico é uma coisa mais complicada, né? Uma coisa super recente, né? Que... Assim, teve no século XIX, né, principalmente em Viena e tal, na Itália e na Espanha, teve um boom assim do violão clássico e depois foi um instrumento renegado por muito tempo, assim, não, sem ser considerado, levado a sério, assim, né. Por quê? Bom, eu acho que teve o boom, foi ao mesmo tempo que ocorreu o boom do piano, né, que realmente mudou para sempre o mundo da música clássica, né? Em todos os sentidos. Cada vez mais as pessoas, se buscava mais volume, né? Um volume mais alto para todo tipo de performance, para toda música. E o violão vai exatamente, né, na direção contrária disso, né? É o instrumento mais quieto, assim, mais intimista, mais silencioso. Que você pode ter, exatamente. Então, assim, para grandes públicos não funciona, né, na minha opinião. Mas nesse momento nós temos uma retomada do violão clássico ou não? O piano continua... Eu acho que, assim, essa retomada ainda não aconteceu, assim, nos anos 70 e tal, a gente antes, né, teve o Segovia, né, que é André Segovia, que foi o grande responsável por eu tocar violão hoje, por todos os violonistas existirem. Depois teve o Julian Brim e John Williams, que fizeram uma grande escola, e hoje está meio numa berlinda, assim, né, não se sabe, né, qual que é o rumo, mas eu acho, particularmente, que é um instrumento do futuro. Justamente por ir contra toda uma história que vem sendo construída na música clássica, que é de expansão, de querer ser mais alto, de querer fazer uma coisa mais impactante, né, com mais gente, e o violão vai exatamente de encontro com tudo isso. E o fato de ser uma música tocada também ao vivo, eu vou usar o termo intimista, mais intimista, para um mundo muito barulhento. Sim. Então tem uma ideia, eu estive em Viena em 2017, conversando com um cara lá, um músico muito bom, no bar, batendo papo. E ele falou assim, olha, cada vez mais o violão, vamos chamar de violão clássico, e outros instrumentos também. Ele acha que o mundo ficou tão barulhento que uma boa parte da população, uma parte significativa, vamos dizer assim, vai cada vez mais querer um instrumento do recolhimento, vamos falar assim, Sim. Em relação a esse barulho do mundo. Você concorda? Eu acho que é uma coisa natural de se acontecer, né? Primeiro, né, essa coisa de ir contra tudo que foi construído, né, desde o século XIX, o romantismo e tal, e uma retomada, né, do que aconteceu no Renascimento, que, né, o alaúde era o grande instrumento, né, por muito tempo os instrumentos de cordas dedilhadas, em geral, foram os grandes instrumentos da aristocracia e da grande música, né? E isso se perdeu depois com o piano, eu acho, com as grandes orquestras. Né, pensando assim, como o mundo da arte se evolui, eu acho que tem tudo para ser o instrumento do futuro, cada vez mais valorizado em solo e também como acompanhamento. E as pessoas, né, os compositores aprenderem a usar o instrumento, que é muito complicado, é muito difícil, né, eu acho.
Difícil, né? Tem uma mecânica muito particular, assim, que se você realmente não toca, é muito difícil você imaginar o que é possível, o que não é possível. Quando você fala assim, mecânica, que é a mecânica que é difícil? É meio complexo, né? Você pode fazer o mesmo acorde em várias posições, assim, tem, né, a mesma nota em várias posições diferentes e elas têm uma cor diferente e cada violão também vai responder de uma forma diferente. Hoje, né, que a gente tem violões modernos, né, inovações, né, brutais, assim, na tecnologia do violão, isso tudo muda muito como você pensa na hora de escrever. O que soa bem, o que não soa, quais são os tipos de nota que soam bem. Uma coisa que não soa bem no piano, muitas vezes soa muito bem no violão e vice-versa também, né? Você entender como é que as coisas se soam e também a parte prática, né? Que você... É muito específico o que você pode fazer ou não no braço do violão. Não é como escrever para o piano. E se você não tem uma vivência com o instrumento na mão, é muito difícil, realmente. E existem muitas, mesmo desse período clássico que você se referiu logo no início, existem muitas composições para o violão ou que o violão está dentro de toda... Então, boa pergunta, porque justamente nessa época os violonistas eram também os compositores. Mas eles eram grandes violonistas, grandes compositores que estavam bem inseridos no meio de todo o resto da música, né? E isso perdurou por muito tempo, né? De só os próprios violonistas saberem compor para violão. Até no século XX, né? Com o Segovia, que compositores não violonistas começaram a compor para violão, que foi uma quebra de paradigma assim, completamente importante, porque eles começaram a escrever coisas que supostamente não eram possíveis, né? Mas que você precisava tentar, né, achar um atalho, assim, uma forma diferente para fazer. Isso elevou o nível técnico e a linguagem do instrumento assim, muitíssimo. O passo mais e aí aquela velha questão, um instrumento desse que é difícil, muito difícil, requer muita dedicação, né? Tá tocando o tempo todo, você toca todo dia. Eu tento, né? Eu deveria, né? Mas eu infelizmente não sou tão disciplinado, eu gostaria de ser. Mas quando pega assim para tocar, para estudar, professor Anselmo, por exemplo, quando ele pega para estudar, eu já observei isso é bom saber, viu, gente? Ele começou um dia 8 da manhã, parou às 22, com intervalos para o almoço, para o jantar, mas quando ele pega, ele vai direto. Eu falei com aquele músico popular, o Moraes Moreira, né? Cabeludão, aos baianos, aquele papo. Moraes, você não treina mais não, né? Ele falou assim, todo dia 5 horas, a não ser quando eu estou viajando ou eu estou com visita em casa. Eu toco todo dia 5 horas. Não, mas o que você toca todo dia 5 horas? Ele falou assim, porque se você não tenha, todo dia está tocando, aí eu vou fazer um show daqui um mês, não é a mesma coisa. Então se eu estou tocando, não é só isso, ou tem mais coisas, assim, né? A ideia de... Eu concordo completamente com o Moraes Moreira. Eu acho que, né, todos os grandes mestres sempre falaram... Só com o Moraes, com o professor Anselmo, não? Com o professor Anselmo, não sei se ele esteve da maneira certa, não põe a mão no fogo, né? Por ele começou às 8, foi até às 22. Isso Moraes, não é saudável, né, Anselmo? Por favor, você vê, com o Moraes Moreira, que ele está lá longe, ele não conhece, ele concorda. Agora com você, você viu que... Tá mas errado, eu vou dizer que o Vitor, de fato, estuda sozinho. Nós o recebemos em Bolonha, em casa, e ele não tinha, um apartamento pequeno, e o único lugar que ele podia tocar era no banheiro, pois ele se recolhia no banheiro todo dia para ensaiar. Ele está escondendo o jogo aqui. Então. Como todo artista está escondendo o jogo. Não, pelo ensaia contrário, todo dia. Pelo contrário. Para né, não deixar o Anselmo chateado, eu falo que eu não acredito no Moraes Moreira. Pronto, agora sim. Porque realmente requer uma disciplina que eu acho que pouca gente tem. O certo é fazer todo dia, e eu procuro fazer realmente com o máximo de disciplina possível, mas eu não consigo. Claro, não, ok, mas isso para dizer assim, de público, às vezes você diz isso, mas não é bem verdade. Nem o Moraes, quando disse isso, professor Lisandro, estava dizendo a verdade. Exatamente, nem o professor Lisandro está falando a verdade quando falou do Anselmo. Claro, muito bem. Chegamos. Ou seja, tem que pegar e estudar.
Tem que, assim, eu acho que se você não levar isso como uma coisa mais séria do mundo, assim, não tem por que você gastar seu tempo. Tem gente que tem talento, não tem disciplina. Eu não acredito nisso. Você não acredita, Eu não né? acredito em talento, assim. Eu acho que, claro que existe facilidade, mas eu não acho que é uma coisa decisiva, assim. O esforço é a coisa decisiva. Com certeza. É o esforço, né? Aquela coisa, 90% é transpirar e 10% é o que se chama de talento, que é um conceito também muito vago, né? Não, e assim, eu acho que também romantizam muito também essa coisa de quantas horas você estuda por dia, porque você pode estudar 8 horas muito mal estudadas, né? muito ineficientes. Eu acho que isso é o que mais acontece, especialmente com músicos, assim. É isso mesmo. É um vício de repetição que é muito fácil você cair. E eu acho que o difícil mesmo é se você estudar 2, 3 horas, mas realmente... essas 3 horas serem bastante produtivas do ponto de vista da aprendizagem. Aprofundado, porque assim, estudar mesmo a fundo, pensando, né, nessa perspectiva, é muito chato. É muito chato, é muito trabalhoso, é muito cansativo. Tocar violão o dia inteiro, 8 horas, é tranquilo, é fácil. Você fica cansado dos seus músculos, né, no final, mas você tem aquela sensação de dever cumprido já, né, mas não é eficiente. Eu mesmo já... né, tive essa experiência por mim mesmo, né, de estudar muito mais do que eu devia e só me machucar. Mas no momento, Vitor, que você está se preparando para um concerto, ou para uma seleção, ou para um concurso, aí você passa a estudar mais, do ponto de vista de estar se preparando, quando tem uma data. Sim, mais do que isso eu me preparo melhor, mais do que me preparar mais. Então, assim, eu procuro comer melhor, eu procuro dormir melhor, eu procuro fazer mais atividade física, meditação. Acho que tudo isso é muito mais importante do que você falar, eu toquei 8 horas por dia de escalas e arpejos e tal. Mentalizar o que vai rolar, o concurso, tudo isso também faz parte desses estudos. Agora essa nós vamos já terminar o primeiro bloco, a gente tem uma vodka portuguesa, a gente encerra... Opa! Brindando uma vodka portuguesa. Você já tomou vodka portuguesa? Pessoal, a gente volta em seguida para o segundo bloco. Vamos então para o segundo bloco da nossa conversa hoje com Vitor Noa, que é o nosso convidado. O professor Lisandro está aqui sempre com a gente. Aqui é o Centro de Estudos Brasileiros, no estúdio da TV UFG. Todo o pessoal da TV UFG aqui com a maior gentileza, como sempre, aqui operando a câmera, o Fernando, ali dentro, Leandro, a Kítia, sei que a Vanessa está por aí, Milena, Carlos, Letícia, e depois a gente vai lembrando mais gente. Mas você esqueceu da professora Silvana Coleta. Silvana Coleta, diretora da TV UFG. Muito obrigado, professor Lisandro. Pois é, tá vendo, Vitor? Mas nós começamos, no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre música clássica, sobre violão clássico, e agora a gente queria falar um pouco sobre formação. Como é que se forma um músico clássico, um violonista clássico, que é o caso do Vitor Noa. Depois nós vamos falar, para quem não conhece, mas muita gente sabe, Vitor Noa é uma grande virtuosa do violão clássico brasileiro, com nome, com a performance, com a passagem internacional muito importante. Nós vamos falar ainda sobre isso. A gente podia falar um pouquinho agora, Vitor, de formação. Como é que é? Começou em casa, né? Sim, eu acho que toda a formação de qualquer músico, de qualquer área, né, na verdade, começa em casa. E comigo não foi diferente. Eu acho que é impossível, né, pensar diferente. Embora, assim, é uma pré-formação, né? Eu acho que eu considero que minha formação mesmo começou na UFG mesmo, com o Rodrigo Carvalho, nas oficinas de música. Mas, claro, a minha formação de berço foi muito importante. Minha mãe tocava violão como um hobby mesmo, e cresci cercado assim, da música popular. E quem te levou para essa escolinha da EMAC? Então, seu pai? Foi meu pai, conhecia a mulher do Rodrigo. Do Rodrigo, que era orientanda do Noé. Exato. O Vitor é filho do professor Noé Sandes. Da Faculdade de História. Exatamente. Isso. Ele nunca foi um grande entusiasta da música, né? Mas ele conhecia o Rodrigo e falou, esse cara aí talvez é mais barato, né? É na UFG, né? E tal. E ele me convenceu de que, como era música clássica e tal, eu me convenci também de que eu tocando música clássica,
eu poderia tocar todo o resto, né? Que eu queria tocar o rock e tal, que eu estava envolvido. Né, uma ilusão minha, né? Que eu logo me desinteressei também pelo resto e fiquei só na música clássica. Bom, isso não é verdade, mas nós vamos falar sobre isso. Bom, e aí o segundo passo? Aí você fez a escolinha com o Rodrigo, professor Rodrigo, depois você se decidiu na escolinha fazer vestibular para música, para violão? Sim, o Rodrigo, ele foi uma pessoa assim que, além dele me ensinar a gostar de música clássica, me apresentar a música clássica, o que é música clássica, e né, ensinar um moleque de 12, 13 anos a gostar disso, ele também me colocou a pulga, né, que isso pode ser uma profissão, que isso existe, né, que assim, mas mais do que uma profissão, me ensinou, né, que você pode, que é uma coisa tão séria, né, que você pode dedicar uma vida, né, a isso. E que era um caminho, né, na universidade. Então, logo nessa época mesmo E a formação de um músico numa universidade é fundamental, né? Porque tem muito músico que se ressente, né? De, poxa, eu não tive oportunidade de ir para escola. Ele acha que eu seria bem melhor, e é isso mesmo, né? Eu mesmo tenho isso, né? Assim, eu gostaria muito de ter começado meus estudos teóricos de harmonia mais cedo e com mais afinco, né? Eu fui pro violão e só violão muito cedo e fui me interessar por música mesmo, por tudo que envolve a música, mais tarde na graduação mesmo. Mas eu comecei, fiquei uns 4 anos mais ou menos na escola de música com o Rodrigo, nas oficinas de música. 3 anos sem estudar nada, ele me dando muita bronca. Depois eu entendi, né? Eu entendi que assim, que se eu fizesse tudo que ele falasse, dava certo. Que eu acho que é isso que falta, um pouco de confiança, assim, né, no aluno, no professor. E uma vez que eu percebi isso, né, engrenou e logo ele me passou pro Eduardo Meirinhos, né, para a preparação. A preparação para o vestibular? Não para o vestibular especificamente, né? Porque eu já comecei a fazer concurso nessa época, né? O primeiro concurso que eu fiz em São Paulo foi quando eu tinha 15 anos de idade. Foi o Rodrigo que me preparou a maior parte do tempo e no final ele me levou... Mas você disse que o Rodrigo ficou brigando com você por 3 anos. Se ele manda um menino de 15 anos fazer o concurso, ele já tinha percebido que você tinha um talento. Acho que ele brigava comigo por algum motivo, né? Porque senão... Eu estava entendendo o contrário. Que Ou seja, o professor viu ali o potencial, viu que tinha um potencial. Mas foi realmente, ele teve que brigar muito, porque eu realmente dei muito trabalho. Sim, mas se ele insistia, porque ele percebia que tinha ali, que tinha... Eu fiquei 2 anos voltando para a aula só para levar a bronca, né? Então tinha algum interesse. E o rock, onde é que aparece o rock? Você tocava baixo numa banda? Pois é, o rock apareceu antes mesmo do violão clássico, assim, né? Eu comecei a ouvir por causa de uns amigos da escola, que eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade. Vamos falar um pouco desse passado do Vitor. Ele disse que não optou só pelo violão clássico e o cara saiu do estúdio, música. Gente. O professor... voltou. Deixar as coisas claras. Esse é um dos discos? É um dos discos. Um dos discos. É o que eu gravei, né? Do Vitor como baixista da banda Hellbenders. Isso. Era só instrumental essa banda, não? Não. É um rock pauleira. Rock pauleira mesmo. Vitor, você ficou até quanto tempo envolvido entre música clássica e rock and roll pesado? Foi a minha graduação inteira, assim, né? Mais ou menos uns 4 anos. Pra mais, né? Porque, assim, antes de eu entrar na faculdade, a banda já existia, só que não era sério, né? A gente era um moleque e só tava querendo se divertir. Aí, a partir de um momento, né, quando surgiu a ideia desse primeiro disco, aí começou a ficar sério. A gente fez bastante turnê e eu passei 4 anos, assim, dividido pesado, assim, entre a música clássica e o rock. Assim. Mas você costuma dizer que essa sua formação em banda, o submundo do rock, dos bares e tudo mais... te diferencia muito de um que só teve uma formação de uma pessoa, de um músico, que só teve a formação para música clássica. Quer dizer, esse é um plus. Claro. Eu acho difícil falar de formação assim, de rock, né? Porque não é uma coisa que a gente estuda, né? A gente vive, né? Mas claro que para mim foi uma grande escola assim, na formação da minha personalidade, né? E inevitavelmente da minha personalidade musical. E de como eu entendo música, assim, né? De qual o efeito que a música pode ter, né, em uma pessoa. Ô Vitor, no rock também tem quem é muito bom, tem quem é bom, tem quem é mais ou menos, também tem, musicalmente falando?
Bom, eu acho que na música clássica já é difícil, né? Mas ainda assim, na música clássica você tem mais parâmetros, né, para estabelecer como critério, né? Sei lá, a harmonia e, né, a qualidade de melodia, complexidade e tal. E no rock isso não importa, né? Se é complexo ou não, pelo menos para mim não importa. Há quem, né, argumente que, sei lá, uns metais melódicos aí podem ser melhores em qualidade, né? Eu não acho, não. Led Zeppelin e uma banda de rock brasileira, no fundo... Qual que é o critério, né, para você avaliar o que é bom e o que é ruim? Em música, em geral, em arte, eu já acho isso uma furada, assim. Já participei de vários concursos e tal, né, e continuo participando, mas eu acho comparar a arte, assim... a coisa mais idiota do mundo, não tem como. Não tem como. Não é idiota, é necessário, né? É um mal necessário, mas não dá para ser eficiente, né? Não existe uma verdade. Mas Vitor, discutindo, entrando um pouco em teoria, né? Teoria genérica sobre gosto, sobre valorar, desvalorar. Se você se expõe, você está num ambiente, você ouve muita música, você vai passar a ter um certo critério, porque você está exposto. É diferente de uma pessoa que ouve pouca e ouve música de má qualidade, mesmo que a gente não saiba bem definir isso, mas se você estiver exposto a música considerada de qualidade, o seu gosto musical ou gosto de qualquer coisa vai se refinando. Eu acho que um pouco o critério é exposição, você ter a chance de conhecer e testar. E quanto mais tempo você está exposto a uma boa literatura, para falar então de coisa que eu estudo, você começa estudando, lendo uma literatura popular no sentido de má qualidade, de muito difusa, muita vendagem. Se você vai tentando um autor mais difícil, o seu gosto vai apurando. Talvez em música seja assim também, que você, mesmo do ponto de vista da complexidade, como você disse, imagine que o violão clássico é mais complexo do que um baixo de uma banda de rock. É mais difícil tocar, especificamente na minha banda de rock e tal, e no violão clássico que eu toco, eu não posso falar, né? Mas eu não acho realmente que, assim, acho que primeiro, complexidade não é um bom parâmetro para qualidade, né? E também um instrumento ser mais difícil que o outro, isso é muito complicado de dizer. E uma música ser melhor que a outra. Ou seja, rock é uma coisa, música, o violão clássico é outra. Eu acho que depende muito do que você espera. Qual que é a expectativa do que você espera dessa música, sabe? Porque pra mim o rock é entretenimento. Pra mim, minha experiência de rock é diversão. Comportamento. E o violão clássico? O violão clássico é uma coisa mais espiritual, é mais a minha missão de vida, é mais artístico, assim, né? Pelo menos pra mim, né? Na minha abordagem, né? O que eu faço. Ok. Não é uma regra. Não, tanto é que eu quero explorar, né, os limites disso. Agora, né? quando você vai tocando cada vez mais e sacando mais de música, obviamente, para você ouvir uma música, uma outra música, você, obviamente, que você passa a exigir mais, que é natural. Sim. Isso acontece com você. Você vai ouvir um cara bom, igual o João Gilberto, que é considerado um cara muito bom, mas você vai falar, não, mas isso, não é, ali chegou num lugar. Pode ir muito mais. É por aí. Que pergunta complicada. Se você falou o nome do João Gilberto, eu só tô com ele na minha cabeça. Assim. O que eu acho do João Gilberto? Eu acho ele muito foda, muito bom. Por exemplo, ele é um bom exemplo a gente, né, pegar nisso aqui. Né, se é que eu entendi essa pergunta. Porque eu acho ele realmente um gênio. O cara inventou uma estética nova, né, um jeito de tocar novo, um jeito de cantar novo. E depois, mas assim, há de se admitir que apesar de ser um gênio, depois ele se repetiu nisso, né, a vida toda. Né? Sim. Então, assim, eu acho que, isso é verdade. Por exemplo, apesar dele ser um gênio, há muito espaço para ir além, né? E eu acho que a música clássica, por exemplo, usa isso, né? Em alguns casos, assim, sei lá, eu consigo pensar no Stravinsky, assim, que compôs música de todo tipo, sempre com uma grande personalidade, sabe? Mas sem se repetir sempre. Bom, eu depois vou pegar seu violão aí e vou tocar João Gilberto, mas antes nós vamos fechar esse bloco. Pessoal, fechando o bloco aí, ó. TV UFG, Centro de Estudos Brasileiros, com o Vitor Noah hoje. Vamos fechando.
Centro de Estudos Brasileiros. Estamos na TV UFG aqui, ó. Violão com Vitor Noa. O violão está em silêncio ainda. Mas esse violão vai tocar ali, ó. O Anselmo fica rindo. Mas esse violão sai um som, hein? Ué, vamos tentar, né? Tocar um pedacinho do Prelúdio número 1 de Villa-Lobos. Pessoal, olha aí, Vitor Noa, que tem formado pela UFG, o pai, professor da UFG, os amigos dele da UFG, a gente falou da formação, né, da Sim. importância da formação, né? Uhum. E me diz uma coisa, ainda falando da formação, depois da sua experiência com rock, você veio, fez essa formação. Aqui ainda em Goiás, o que foi assim, definitivo para você dar o salto? Aquele momento que chega assim, não, eu quero continuar nessa trajetória, porque é a ideia também de alguém que acaba um curso, o que eu vou fazer com isso? Uhum. O que passou pela sua cabeça nesse momento? Então, durante o curso mesmo, né, com o Eduardo Merins, ele sempre me incentivou a fazer o máximo que eu pudesse. Então, desde o meu primeiro ano de graduação, antes, né, mesmo de eu entrar no curso, eu já tinha feito um concurso em São Paulo. E desde o primeiro ano eu também já mandei inscrição para tudo que eu podia. Fiz concurso na TV Cultura, que foi para mim um grande trauma, inclusive. Por que trauma, cara? Eu me preparei muito mesmo, assim, foi o meu primeiro concurso maior, né, e eu tava tocando bem, pô, eu tava impressionado, assim, como eu tava acertando, né, não era comum. E aí chegou na área, né, na hora que era pra tocar bem, não toquei super mal. Assim, não saiu nem 60%, assim, né, do que estava saindo, né? E aí isso em cadeia nacional, né? Foi a parte emocional, alguma coisa assim? Vai saber, né? Isso sempre acontece, né? Eu nunca fiquei satisfeito com nenhuma apresentação que eu fiz, assim, que eu fiquei, nossa, essa realmente foi 100%, nem 90%, já consegui uns 80% e olha lá, né? Mas esse concurso, Vitor, você já era formado? Você já tinha terminado a sua graduação? Eu estava no meio da graduação. A maioria dos concursos que eu fiz aqui em geral, né, que a maioria foi no Brasil, foi durante a minha graduação. Ok. Né, porque logo depois que eu terminei eu viajei. Mas também durante a graduação eu também fiz o intercâmbio, né, nos Estados Unidos, com bolsa da CAPES, né, um programa desenvolvido pelo Eduardo Merins. Então vamos falar um pouco sobre isso. Lá a oficina de música com o professor Rodrigo, depois o curso bacharelado em violão clássico, em violão clássico com o professor Eduardo Merins. Nós estamos falando dos professores orientadores, vamos dizer assim. Claro que você teve uma formação mais ampla com outros professores. Sim, não, mas esses realmente... são os professores que te conduziram, vamos dizer assim. Sim.
E depois, graduação feita, Estados Unidos, Espanha, Áustria e agora Inglaterra, Londres. É uma trajetória respeitável, do ponto de vista de você estar conhecendo mais, estudando mais e também do ponto de vista humano. Quer dizer, é uma experiência difícil, mas que com certeza tem os seus benefícios também. Claro, absolutamente. Para os Estados Unidos eu fui ainda como aluno da UFG, né? Eu passei 6 meses lá e ainda eu era muito jovem, tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Então, assim, eu lembro, minhas memórias são ainda de um Vitor jovem, assim, né, de um neném ainda. As minhas também, tá tranquilo. Mas foi muito importante, assim, para eu me colocar no mundo, assim, e ver que eu conseguia. Ter uma primeira assim, experiência desse porte, né? Claro. E ver que, assim, e dar valor também aqui, né, na no formação Brasil, que você né, tinha obtido aqui. Porque lá, assim, eu era um dos melhores alunos e o nível aqui era muito mais alto do que lá. O nível aqui era muito bom, alto. Tanto é que lá ele estava se colocando. Aquela ideia que a gente tem, lá é... Não, lá também tem... Depende, né? Depende. O violão brasileiro é um dos mais fortes do mundo, assim, né? Eu acho que depois da Espanha, assim, tradicionalmente, o Brasil vem em segundo lugar, com certeza. Olha... Com certeza. Em questão tanto né, no violão clássico, né, nós temos o do Abreu, o do Assad, que são os maiores duos de violão da história, tanto no violão popular, né, com Baden Powell, com o Rafael Rabelo e tal, né. E Amandu, né, esse jovem aí. Sim. Então, o Brasil, para mim, não perde em nada, assim, pelo menos para os Estados Unidos, por exemplo. Na Europa, eles têm uma tradição de música clássica em geral, muito mais forte, né? Então é complicado medir. Em termos de violão, Espanha e Brasil são fortes. Eu acho que sim, a cultura do violão realmente, eu acho que é um instrumento nacional, né? Aqui no Brasil, assim, a maioria dos meus amigos, né, mesmo que nunca tenham estudado em nada, sabe arranhar um violãozinho. Assim. Mas então, Vitor, retomando, UFG, Estados Unidos. Sim, depois da próxima experiência internacional, a Espanha. Exato. Logo assim que eu terminei minha graduação aqui, eu não sabia o que fazer, estava procurando mestrado aqui no Brasil mesmo. Não, assim, tinha dúvida, né, se eu conseguiria estudar fora, se eu tinha nível para isso. Uhum. E aí surgiu esse mestrado na Espanha, né? Eles chamam de mestrado, mas é um curso de 6 meses somente, mas com um time assim de professores que era realmente assim um sonho, assim, uma coisa que eu não conseguia imaginar, assim, eu convivendo com aqueles professores que eu tive, né? Foram 6 meses e cada semana você tinha um professor diferente e todos eles eram ídolos meus, assim, desde sempre, sabe? São pessoas realmente muito importantes no violão clássico. E lá, de novo, como você acabou de dizer que nos Estados Unidos você um pouco se destacou dos outros violonistas. Na Espanha também você tinha um reconhecimento já? Sim. Eu acho, né, que eu estava com outro violonista brasileiro lá e ele também tinha, né, curiosamente, porque eu acho que, né, essa cultura popular, né, do violão, né, e aliado junto com essa outra cultura... Entrecruzamento, né? Exatamente. Eu acho que, né, o violão brasileiro é forte por causa disso, assim, né? Assim, a gente tem pelo menos consciência, sabe? A gente ouviu esses mestres e internalizou isso, né? E acaba que isso, né, passa na música também, né? E na Espanha foi mais um período para eu entrar na Europa, né? Que é completamente diferente dos Estados Unidos. Certo. Aprendi muito lá, mas aproveitei muito também. Depois Áustria. Isso. Aí foi para um mestrado de verdade mesmo. Um lugar super competitivo. Em Viena? Não, era em Graz. Em Graz. A universidade lá é grande, assim, mas o professor de violão que dá aula lá agora, o Paulo Pegoraro, para mim é o melhor professor do mundo. E na Áustria, né? Na Áustria. E por isso que eu escolhi. É uma universidade estatal, né? Pública. É, universidade de grátis, né? É uma universidade antiguíssima, mas você ainda paga, né? Todos os meus estudos até então foi tudo com um dinheirinho que eu salvei das competições que eu ganhei aqui no Brasil, mas em maior parte, obviamente, meus pais que me ajudaram. Até então não tive bolsa nenhuma para grátis. E se profissionalizar no violão clássico, como é que é esse desafio? Ainda estou tentando, ainda estou descobrindo, né?
Porque eu ainda sou um estudante, eu ainda estou terminando, né, meu segundo mestrado. Que aí então a gente está passando já da Áustria para Inglaterra. Sim. Que é onde você está nesse momento. Estou finalizando agora o meu segundo mestrado lá. E pensando exatamente como é que se profissionaliza, né, nesse meio. Porque tem um circuito, né? Tem o circuito de dar aula, né, que é forte, né, assim, que é a profissão mais óbvia, né, que você pode pensar, e que é o que todo mundo faz. Mesmo se os grandes performers sempre deram aula, assim, não tem como fugir. Uhum. E fora disso, já é uma área fora do violão clássico, porque não existe público suficiente para você viver, né, fazer... Tem um mercado, né? Não tem, não existe. Mesmo os grandes violonistas que assim, meus professores e tal, né, as pessoas que eu admiro, sempre tiveram que ter outras ocupações, assim, não dá para viver de tocar. E também não tenho essa vontade, para ser sincero, eu fiz uma turnê maiorzinha, assim, na minha vida, na Croácia, passei um tempo lá viajando, fiz uns 5 concertos, alguma coisa assim. E é difícil, viu? Ficar sozinho, tocando em lugares que você não conhece, super cansativo. E eu acho que é uma profissão muito romantizada. Isso, né? Os músicos falam isso, que esses da música popular falam, rapaz, você está ali no show, tá legal, mas você tem que viajar, você tem que se deslocar, você tem que ir hotel, você tem... Aquilo vai indo, aquilo é uma profissão como outra qualquer, né? Vai indo. E na música popular é mais fácil ainda. Quando eu viajava com a minha banda de rock era super legal, super divertido. Quando eu toquei música de câmara também, quando eu tenho amigos, é super divertido. Mas o problema é que eu toco a maioria das vezes sozinho, né? A vida sozinho é completamente diferente. Verdade. Vamos aí então brindar o final do terceiro bloco, Vitor Noah. Nós estamos então no último bloco do nosso programa hoje, com o nosso convidado que nos dá alegria, inclusive deu uma cancha, tocou uma música aqui para nós, que mostrou, quer dizer, não só conversou, mas mostrou que sabe fazer, professor Lisandro. Queríamos, aqui é o Centro de Estudos Brasileiros, queríamos agradecer a TV UFG, o estúdio da TV UFG, agora ali na Câmara, o Edvan, já falei, mas estamos com Leandro, Kitia, Vanessa, Milena... Gesley, Fernando, que saiu daqui a pouco. João Paulo, muito bem, Edvan. Carlos, valeu. Lá no início, a Letícia, o engenheiro, nosso amigo Tiago. E vamos retomar aqui com o Vitor. Vitor, um pouquinho de prêmios, para um pouco dar um pouco da sua carreira. Nós falamos de formação, falamos agora das suas passagens por todos esses países. Você está na Inglaterra, mas em termos de prêmios, para depois a gente retomar falando um pouco do que você pensa para o futuro. Então, eu já falei, né, que eu não gosto de concurso, né? Então nem gosto tanto de enaltecer assim, os prêmios que eu ganhei, mas é uma parte muito importante, assim, né? A gente estava falando de como se profissionalizar, eu não sei ainda que profissão que eu quero seguir, mas eu quero que as pessoas me conheçam, né, e ouçam minha música. Então, para o maior número de pessoas e as pessoas certas fazerem isso, as competições é o jeito mais fácil. A primeira que eu participei foi em São Paulo, um concurso super tradicional do Souza Lima, Instituto Souza Lima, que eu peguei o primeiro lugar, mas era ainda coisa de até 17 anos, alguma coisa assim, mas que foi super importante. Depois fiz vários concursos em Brasília, algumas coisas que eu não ganhei, não passei nada. Fui ganhar depois em 2012 no prêmio do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, foi importantíssimo. Depois ganhei o prêmio Vila Lobos, era o maior prêmio que teve na minha geração, assim, de violão. Depois teve Movimento Violão em São Paulo também. Depois eu fui para fora, tentei 2 concursos, um na Espanha, outro na Alemanha. Fiquei em segundo lugar nos 2. E aí agora recentemente, ano passado, eu ganhei o David Russell Prize, que esse sim é mais importante, que esse eu tenho mais orgulho de falar. Poxa, bacana. O David Russell é um grande violonista, é um professor convidado lá na instituição em que eu estudo, é a Royal Academy of Music, e sempre foi uma grande referência para mim. É o prêmio que substituiu o Julian Breen Prize, que é para mim o meu violonista favorito de todos os tempos.
E esse violonista, o Dave Russell, ele é a única pessoa, né, no júri, ele é a pessoa que decide, né, quem que é o ganhador. E por ser um júri tão especial, né, que eu confio tanto, então essa competição, sim, eu tenho bastante orgulho. Mas também, para você ter feito todos esses cursos, sempre tem uma seleção, que não é o prêmio. O prêmio é a entrada, poder fazer esses cursos, todos esses que você fez. Para você ir para os Estados Unidos, teve uma espécie de seleção. Claro. Para Espanha, Claro. para a Áustria e agora para a Inglaterra, todos você se submeteu a uma seleção. Sim, sim. Né? Quer dizer, é uma outra espécie de concurso. Sim, sim, não, pensando nisso... E são relevantes. Claro, porque não. é um reconhecimento do seu trabalho de outra forma, mas sempre é. Absolutamente, não. Eu fiquei super orgulhoso de ter entrado em Graz, que é super concorrido, uma classe assim de violonistas incríveis. Ficou lá quanto tempo em Graz? 2 anos. 2 anos. Mas ainda assim não existia bolsa lá, né? Até porque é uns 700 euros, alguma coisa assim, por ano. Mas agora na Royal Academy eu ganhei uma bolsa 700 integral. euros, né? por ano. Que dá pra, eu ainda consegui pagar, né? Não é tão caro. Agora na Royal Academy, onde eu tô agora, é 20 mil libras por ano. Então, assim, se eu não... todas são estatais, são públicas? A Royal Academy of Music é uma caridade, né? Eles chamam, né? Mas você Seria paga... filantrópica aqui, talvez. É uma charity, mas é caríssimo, né? Eu nunca teria condição de pagar um negócio desse. E ganhei bolsa integral, não só do curso, mas também eles me pagam um lugar para eu morar e alimentação e tudo. O que para mim, esse sim é o maior concurso que eu já ganhei na minha vida. Né? Se você for colocar o dinheiro que eles me dão, é uma quantidade absurda, uns 100 mil, alguma coisa assim. Mas aí, Vitor, um pouquinho de forma rápida, sua experiência de viver nesses países, para depois falar de projetos para o futuro. Bom, cada país, né, que eu vivi demonstra assim, uma parte da minha vida, assim, né? Então, assim, nos Estados Unidos realmente era uma coisa bem mais infantil, assim, que eu estava descobrindo o mundo, mas foi importantíssimo para minha formação, assim, inicial. Na Espanha, eu estava me divertindo mais, foi a época mais divertida da minha vida, eu estava morando com vários violonistas e tal. Em Graz foi um baque, assim, de vida adulta e também disciplina. Sim, e de tipo, se você quer mesmo isso para sua vida, ser um artista e tal, isso te faz feliz, você é bom mesmo nisso, porque às vezes parece que não é assim, sabe? Ter esse questionamento, assim, do meu professor, sabe, falando, você tem certeza que você é bom? Você tem certeza que você leva jeito para isso? Porque eu acho que talvez não. Te testando. Que foi importantíssimo, fiquei deprimido e tal, mas foi ótimo para minha formação. E agora em Londres que eu fui para lá, assim, né, estou fazendo o mestrado, mas foi uma forma de querer colher os frutos, né, e estar num lugar onde tem mais possibilidades de tocar e de ser visto. De conhecer pessoas. Sim. Fui para lá inicialmente porque tem esse programa, o Julian Breen Trust, que eu queria participar, não fui aceito, mas né, ganhei outra bolsa que me serviu muito bem. Então. E projetos para o futuro, Vitor? Então, eu estou com o meu principal projeto, assim, o que eu gosto mais de fazer é trabalhar com música nova e mais especificamente tem um compositor brasileiro que eu conheço já há alguns anos, que estudou também na Royal Academy of Music, mora lá em Londres, e a gente está com um projeto juntos. Ele me dedicou uma série de 10 prelúdios que ele escreveu, um caderno de 10 prelúdios, quase 50 minutos de música, que eu editei e revisei. Ele fez mais umas 2, 3 peças que a gente acabou de gravar, logo vai estar disponível. E no final do ano a gente está escrevendo ele está escrevendo, eu estou ajudando. Você né? passa a compor junto com ele, a assinar? Por enquanto ainda não. Não assinou, não assinou nenhuma peça com eu ele? assino a revisão, né? Assina a revisão. Assino a edição, a revisão, e ele dedicou, né, alguma peça para mim, mas ele é o compositor. Eu já tentei ser compositor e foi só frustração. Mas eu me realizo exatamente nisso, né? Porque eu sinto, né, um pedaço de mim ali naquela peça, né? Porque é difícil tocar, né? Não tem um registro assim, né? Você que vai inaugurar. Eu estudo o tempo inteiro para ir lá. Eu estudo, né, 10 anos para tocar uma hora de música, né? Que pode dar errado e todo mundo e passou, né? É temporal, né? É uma arte temporal. Agora a composição que está escrita no papel lá me dá muito orgulho, né? De eu ter feito parte disso, né? E um concerto para violão e orquestra que a gente está, né, colocando
todo o nosso contexto, né? Tudo que a gente viveu, assim, a imagem do violão brasileiro. Mas de vez em quando você brinca com rock, você entra, Claro, toca? claro. Eu ainda encontro com meus amigos de banda todo final de semana, né? E toca um baixo? Toco muito mal, né? Sempre toquei muito mal baixo, elétrico, mas aí não tem problema, né? É só eu tocar a nota lá e fica... É mais energia, né? Mais do o que clima, tocar. né? É mais a intensidade que você coloca naquela nota lá, ou se aquela nota tá certa ou errada. Não interessa. Se você colocar a intensidade certa, eu acho que a mensagem é passada. Eu acho que na música clássica também. Em um nível menor, mas também. Também, né? Eu acho. Não tem essa... No final é a mensagem, né? No final, assim, o que eu quero, o que eu espero de música... Você está falando um pouco, ó, nós conversamos com a professora Giovana Carneiro, e ela dizendo e convidando o público para ver um concerto ao vivo. Uhum. Essa energia que está ali é um pouco o que você está falando? Claro, porque... Que o ao vivo ele tem um peso para o músico extraordinário, para o público, né? Eu já te falei Você isso. tem um encontro ali de emoção dos dois. Sim, não, eu já te falei, né, que para mim gravação arruinou a história da música, né? Porque a partir daí que foi desvalorizado, né? Aquele momento, né, sagrado, né, que era a única oportunidade de ouvir a música, se desfez. Olha só. E com isso também será que isso não tá o voltando, modo que se não? faz música. Do ao vivo, da ideia do ao vivo? Eu espero que sim, né? É a mesma coisa que eu falar que o violão é o instrumento futuro, é uma coisa que eu quero muito que aconteça e que pode acontecer realmente. Eu por exemplo, eu adoro música ao vivo. Sim. Eu tenho é uma das coisas que eu mais gosto é ver os músicos ali ao vivo tocando. E violão clássico, eu vou te falar, para mim é realmente um outro nível ao vivo, porque são muitos poucos os recitais de violão ao vivo que eu vi um violinista passar sem errar nada. Existe um risco envolvido grandíssimo. Eu já vi mas que isso dá uma também. Exatamente. Essa tensão é o que cria a magia. Aqui nós estabelecemos como regra nesse programa que nós vamos errar e nos permitimos o erro. Então, se a gente pegar leve nesse aspecto, que não é perfeito, nós estamos aprendendo a cada programa, fazendo ele diferente a cada programa, acho que é um pouco essa mesma experiência, não? Tem uma frase que um professor meu falou, que veio do Rainer Kuhl, eu acho, que a música de verdade se faz ali à beira do desastre. Fantástico. Isso é fantástico. E é isso. A arte acontece nesse Vitor, lugar. Bom demais. Então a gente vai encerrar. Caminhando para o encerramento, você quer falar alguma coisa? Eu queria só, antes ainda, não só dizer, Vitor é filho de Adriana Moraes, professor Noé Sandes Freire, grandes amigos. E o Vitor é uma grande personalidade desde sempre, já nasceu esse cara. Já nasceu assim? Já nasceu esse cara. Bom, e nós vamos encerrar o programa então, eu vou tocar. Então, Vitor, por favor, eu vou tocar. Você tem certeza? Para esse violão, Lisandro, você sabe o Cuidado, preço do violão? Por favor. Não é meu violão, não encosta muito. Eu vou tocar. Mas nós vamos combinar o seguinte, eu vou tocar depois que a gente encerrar o programa, só para eles. Eu não vou tocar. Vamos deixar a palavra com o Vitor para ele. Então, não segura muito. Não, só agradecer. É isso. Muito obrigado a vocês todos. Mas você ainda tem, você pode usar o tempo que você quiser para falar uma outra coisa. Se você quiser falar alguma coisa que a gente deixou passar. Alguma coisa que ficou. É isso. Ouçam música. Muito bom, ótimo. Isso é ótimo. Muito maravilha. Vamos fazer um brinde final aqui, ó. Então Centro de Estudos Brasileiros, TV UFG, mudou. Vitor Noa. Isso.